Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Eu espero que esteja tudo bem com vocês e bora para nossa análise diária. Galera, hoje, dia 7, sexta-feira, o mercado devolveu hoje, né? Mini índice, nós não tivemos mais aquela alta, tá? Meio que desenfreada. Nossa bolsa devolvendo parte do lucro, né? Então bora começar aqui o nosso mini índice. Pessoal, como é que estavam as bolsas, né, no pré-mercado? Então no pré-mercado, olha só, estamos em queda, né? Elas estavam um pouquinho mais na queda, tá? Então, de forma geral, as bolsas elas estavam devolvendo a parte do lucro, né? Porque o que acontece? As bolsas elas estavam nos seus topos históricos, né? Então todos esses índices aqui praticamente eles estavam atingindo suas máximas históricas e resolveram colocar um pouco do lucro no bolso. Na nossa bolsa não foi diferente, tá? O petróleo ele estava numa leve alta, né? Os metais também numa leve alta, tá? Principalmente o ouro e o silver, mas os outros eles até estavam um pouquinho mais sim, forte na sua oscilação, e o nosso iron em queda, tá? O nosso minério de ferro. Então, pessoal, que isso aqui nos indica uma possível queda, tá? E foi exatamente o que aconteceu, né? Então, a abertura de mercado, olha só como o ajuste, a gente tem um POC e o ajuste aqui, tá, galera? Então, olha só como o mercado ele segurou aqui nessa primeira, né? Aqui nessa primeira basicamente na primeira movimentação aqui até mais ou menos 9h30, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, ontem, como eu falei para vocês, né? Nós não tivemos um insight de venda aqui no ajuste, foi um stop, obviamente, né? Nem sempre essa operação ela dá certo, tá, galera? O racional destas operações são chegar num ponto nevrálgico, ter alguma correção e especular em cima dela, né? Aí isso aqui seria justamente para vir buscar a mínima até então. Só que a macro ontem, nesse caso, foi um pouquinho mais para alta, tá? O que acontece? Hoje não, a macro estava um pouco mais para baixa, tá? Então, o que aconteceu? Nosso mini índice, essa operação que a gente vende no ajuste e vem para a mínima, dá certo, né? Nós nunca sabemos quando isso aqui dá certo, né? Mas nós temos que especular, e isso aqui é um excelente setup, entre aspas, né? O fato é que conforme nós sabemos tudo, a macroestrutura, a microestrutura, a macroeconomia e microeconomia, isso nos possibilita especular com a ajuda, né, do nosso ajuste fino, que é justamente o Trade Location. Então nós temos o Trade Location e o Price Action e um pouco de fluxo, né, galera? Mas mais Trade Location, Price Action. Então a gente viu aqui que ele cria uma liquidez, né? Inclusive ele volta aqui e ainda retoma de novo a mínima, né? Então isso aqui é o Trade Location Price Action puro, basicamente, junto a um ponto nevrálgico que seria a microestrutura de mercado, né? Então a gente especula na venda neste cenário, tá? Que é cenário de queda, e obtém resultado positivo. Ontem não foi positivo, tá? O que seria, por que não foi positivo? Porque a nossa macro não estava de acordo, né, galera? Mas o fato é que por isso que existe o stop, né? Então, ontem tu leva um stop, por exemplo, de umas duas frequências, de uns 300 pontos, né? 250, 200, 300 pontos. Mas quando se ganha, olha aqui, né? Olha só o quanto nós performamos. Deixa eu mostrar aqui, olha só, 500, 600 pontos. Então, o fato é que nós temos que ganhar 2 a 5 vezes mais do que quando nós erramos, né?
né? Então quando nós erramos temos que perder um X, né? Quando nós acertamos temos que acertar 3 a 5x, né? 2x já tá bom, tá? Mas é de 2 a 5x, né? Então essa movimentação aqui tá bem interessante, né, galera? E aqui começou a abertura do mercado americano, mercado à vista, né? E a abertura do mercado americano, ela tá bem aqui, né? Mas deixa eu colocar aqui justamente a nossa VWAP ancorada, né? Que esse aqui é se não o nosso preço médio de quem fez um aporte, né? De quem especulou, dos institucionais, dos players que começaram, né, a precificar o mercado nesse instante, né? Então é por isso que nós temos a nossa VWAP ancorada do abertura do mercado à vista e abertura do mercado americano, né? Então olha só, galera, inclusive deu mais, né? Eu já falo aqui para vocês, ele fez dois trades lindos, né? Qual foi? Deixa eu só baixar mais um pouquinho aqui, né? Então ele cria essa liquidez aqui em cima, né, galera? Ele cria uma liquidez, tá? Cria uma liquidez, né? Ele arrefece, né? Chega quase a 0,5% de queda. Aqui nós estamos no 155, né? 155 mil, tá? Ele traz essa liquidez daqui de cima aqui para baixo, tá, galera? Então ele traz essa liquidez, né? Então aqui a gente tem uma liquidez interessante, só que ele faz uma movimentação de trade de livro, né? Aqui nós temos aqui a rejeição, né? A rejeição da compra, rejeição da venda, né? E aqui a aceitação e aceitação, né? Ele vem e toca por debaixo, né? Que seria o nosso, esse aqui é o chamado trade de livro. Quando ele abandona esse range, né? Ele volta e toca por baixo, né? E o alvo aqui, como ele já tinha colocado a liquidez aqui mais ou menos 155 e 155, 125, 130, né? Então o alvo dessa venda aqui seria já para esse POC, né? Veja só que ele chegou aqui, né? Ficou um pouquinho mais lateral, voltou, houve a defesa da venda, né? Perto inclusive da nossa média aqui, da média da nossa VWAP ancorada, aliás, da VWAP, né? Só que VWAP diária. Então ele veio aqui, né? E conseguiu desafiar de novo a mínima do mercado, que estava aqui no 155 mil, né? Então ele passou mais um pouco e veio e procurou ainda o 154.500, né? Então tá bem aqui, né? 154.500. A abertura do mercado americano, né, deu um novo gás para o nosso mini índice, que daqui para cá, né, assim, nós temos a abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano, né? E inclusive nós tivemos, né, olha só a nossa Petro, né? Ela estava para lançar algo dividendo, se eu não me engano foi ontem ou se não hoje, tá? A Petro aqui, então está subindo agora. Aconteceu ou uma notícia muito boa, né, galera, que isso aqui não está relacionado ao nosso petróleo, tá? Porque tá aqui energia, tá normal, tá? Então tá numa leve alta. Então isso aqui é um drive doméstico mesmo aqui de dentro do Brasil, tá, galera? Então, pessoal, olha só, né? Então nós temos aqui como estão se comportando os nossos ETFs, os nossos índices e as nossas ações, né? Pouco positivo, pouco negativo, só que de forma geral o movimento de hoje estava mais vendedor para o nosso mini índice, tá? Só que aqui nós tivemos a volta nessa liquidez, né? E a defesa aqui, né? Então ele parou de arrefecer, né? Os players que fizeram essa movimentação colocaram um pouco no bolso e depois venderam de novo nessa liquidez aqui, né?
E agora o preço ele está entre as médias, né? As nossas médias, as nossas VWAPs ancoradas. Tá trabalhando, tá, galera? Então, basicamente foi isso para o nosso mini índice hoje. Dólar, né, galera? Bora agora aqui pro dólar. Pessoal, o dólar hoje ele meio que trocou de lado, né? Então tava um pouco positivo, depois ficou negativo, muito também por causa do nosso DXY. Aí eu esqueci de mostrar aqui o nosso EWZ, né, galera? EWZ, o BR Titãs, né, que tá EWZ que tá 0,36 de queda e o BR Titãs está 0,01 de queda, né? Então ele tá um pouquinho, tá flat, né? O EWZ ele tá numa queda, né? Numa leve queda. O nosso DXY pessoal, né? Não tá conseguindo ganhar aqui o 99.500, tá? Ele até trouxe essa liquidez aqui para cima do 99.500. Abriu em gap, inclusive ficou trabalhando na alta, aqui na madrugada, numa leve alta, mas depois, olha só, teve um arrefecimento, né, galera? E tá tracionando essa liquidez aqui de cima para aqui para baixo, né? Então, o DXY ele começou realmente a cair um pouquinho com mais força a partir de 11 horas, né? 11 horas, meio-dia. Isso aqui deu uma certa movimentação que o dólar ele trocou de range, né? Então a nossa taxa externa ela começou a pesar lá fora e o nosso dólar que estava aqui, né, acrescentando, pessoal, deixa eu também mostrar isso aqui, o nosso juros, né, galera? Então a gente teve o nosso juros, tá? Tivemos aqui, deixa eu só ajeitar, o nosso juros performando para alta, só que para uma alta tímida, né, galera? E isso aqui faz com que a nossa bolsa caia, tá? E para o nosso dólar ele tende a subir, tá? Ele tende a subir, tá? Então a gente vê aqui, olha só como estão os vértices, né? Então os vértices eles estão um pouco flat, só que para alta, né? Principalmente a ponta mais curta tá flat. Ponta curta e longa, né? Curta e média, aliás. Ponta longa tá saindo na frente, né, galera? Então, deixa eu voltar aqui pro nosso dólar. Deixa eu achar o nosso gráfico aqui. Aqui, pessoal, então tivemos um pequeno bug no nosso profit, tá? Mas tá tudo bem. Então aqui nós tivemos, olha só, o dólar aqui abrindo abaixo entre o ajuste e o POC de ontem, né, galera? Que foi que ele veio procurar a mínima da CME, né? Então a gente tem a máxima da CME aqui e a mínima da CME, tá? Máxima da CME está no 388 e a mínima da CME está no 375,5. O dólar ele não conseguiu perder essa mínima da CME e aqui nós temos uma liquidez do mercado, tá? Do contrato passado, que às vezes ele chega aqui e tende a lateralizar um pouco, tá? A gente tem um BRDT, mas que eu quero mostrar para vocês aqui, né? Que o dólar, conforme os DIs subindo, né? E também a nossa moeda, né, tava um pouquinho mais perdedora para as outras moedas, então o nosso câmbio ele se valorizou, né, e que ele veio fazer o que? Da mínima da CME veio para a máxima, né, então quem desenhou este panorama acertou, né, acertou realmente, porque o que acontece? O dólar ele faz uma liquidez aqui, ele cria uma liquidez, tá? Quando ele não consegue perder essa liquidez, então a gente já tinha um cenário aqui para a gente buscar pelo menos o nosso ajuste, tá? Ele passou do ajuste e foi lá justamente na nossa máxima da CME, né? Tá, chegou aqui na máxima da CME, então ele criou uma liquidez nessa região. Olha só onde deixou a primeira Petax futura, né? Então a gente tem aqui o primeiro spot do dia e a primeira Petax futura, tá? Então tava uma tendência um pouco mais para alta,
mas antes ele veio fazer um pullback aqui no nosso ajuste, né? Então ele veio para o ajuste, e do ajuste, quando ele subiu, o nosso alvo seria possivelmente o preço futuro, tá? Que ele poderia engatar uma alta, só que nós tivemos o arrefecimento da nossa taxa externa, que é o nosso DXY. Então o dólar ele começou a ficar lateral, fez uma segunda Petax futura vendedora, tá? Então, e essa aqui foi uma alta embargada praticamente, né? E depois passou, fez uma outra, a terceira Petax futura mais embaixo, né? Então ele fez um mês que escadinha, né? E aqui eu posso estar mostrando para vocês também, né? Nossa Petax, vejam só que a distância de uma Petax para outra não teve tanta proporção assim, né? Menos de 10 pontos, então hoje foi um cenário um pouquinho mais flat, né? E o nosso casado tá de 24 pontos e 30, né? 24 pontos e meio. Então, o nosso estudo sugerido que ocorre meio-dia, nós erramos 2 pontos e meio, que é a nossa margem de erro, que é dessa Petax, para esta Petax aqui, que é o spot final, que ele já está aqui, né? Então, tá aqui o nosso spot do dia e a Petax futura final. Então, o câmbio ele conseguiu trazer, né? Ele começou a fazer um arrefecimento aqui, galera, e possivelmente, né, a gente viu aqui que o câmbio ele está caindo 0,24 de queda, não é uma queda tão significativa. Nós temos que ver como o DXY ele vai se comportar, nossa taxa externa, né, e também mais o nosso juros, né, galera, porque os juros ele manda no mercado, tá? Então ele ficou um pouquinho mais lateral. Eu acho que o câmbio ele vai fazer o ajuste abaixo da nossa média contratual aqui, né, que seria do 378 e entre a nossa Petax do dia, né, que seria o 356,5. Então possivelmente ele vai fazer o nosso ajuste aqui, porque hoje é sexta-feira, né? E talvez não ocorra mais nada, nenhum tipo de notícia. Mas se ele vier, né, trazer aqui para essa Petax final, aqui a gente já tem um cenário de compra na modalidade scalp, né? O primeiro toque aqui já seria na modalidade scalp, porque o câmbio ele virou de lado, né? Então essa aqui é uma compra de risco, nós temos que entender isso, né? Que ele ficou numa tendência de baixa, né, galera? E hoje foi um dos dias, se não me engano, um dos dias mais difíceis, tá? Principalmente aqui na Petax. Porque depois que ele trouxe essa liquidez, ele formou uma liquidez aqui, galera, uma liquidez maior. Mas depois ele colocou uma Petax futura lá em cima, né? Só que nossa taxa externa ela começou realmente a arrefecer, tá? Depois que ele trouxe essa segunda Petax para cá, então essa alta foi embargada, tá, galera? O que seria interessante aqui, se essa alta continuasse, se ele fizesse algum tipo de movimentação mais forte, né, aí vender aqui no 400, tá? Mas na mesma forma que nós compraríamos aqui na Petax, que está no nosso panorama atual. Então aqui seria uma venda de risco, tá? Na modalidade scalp, porque está subindo, né? A tendência possivelmente. E aqui está caindo, né? Aqui está caindo, então aqui está uma compra de risco, né? Mas mais na modalidade scalp. Então, galera, é isso. Eu desejo a vocês um excelente resto de pregão, um bom final de semana. Deixem um like, compartilhem este vídeo com um amigo de vocês. Dúvidas, se inscrevam no canal também e escrevam algum comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!